Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife. Esta casa de amor e caridade, cuja obra em favor do próximo transcende a sua própria fronteira. O benfeitor Emmanuel, na obra Fonte Viva, assinala que ser espírita é contribuir com eficiência. Então não basta contribuir, essa contribuição tem uma qualificação, que é a da eficiência. Em favor de quantos nos cercam o caminho, todos aqueles que compartilham a nossa existência, na família, no trabalho, na vida social, na casa espírita. E que tipo de contribuição é essa? Dar a cada um o que lhe pertence. Não apenas do ponto de vista material, mas essencialmente do ponto de vista espiritual. E servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Então nós estamos inseridos em diferentes comunidades, a comunidade do trabalho, a comunidade social, a comunidade espírita, qualquer que seja ela, nós devemos sempre estar aptos para o serviço. A partir desta afirmativa de Emmanuel, nós então propomos refletir sobre o tema cristãos sem Cristo. O termo cristão é a única designação de seguidores de uma determinada religião que é escrito, é grafado no aumentativo. Os seguidores do Cristo são cristãos, diferentemente de outras confissões religiosas. Do ponto de vista demográfico, nós observamos que, para uma população estimada em 7 bilhões de pessoas no mundo, de acordo aí com o Pew Research Center, dados de 2017, desses 7 bilhões, 2,18 bilhões são de cristãos. Então, um número muito pequeno, porque apenas 1/3 da população do mundo ouviu falar ou conhece Jesus e o seu Evangelho. Os outros 2/3 não têm a menor ideia do que se trata. Segundo essa fonte de pesquisa, existem 30 mil denominações religiosas cristãs. E esse número é absolutamente espantoso. Dos quais 51,4% são de católicos, 36% de evangélicos, 12,6% de ortodoxos. Mas surpreende saber que numa população de 7 bilhões de pessoas, apenas 15 milhões são espíritas. Um número muito pequeno. E destes 15 milhões, 3,8 milhões dos espíritas estão no Brasil. Então a nossa luta enquanto espírita é árdua na divulgação e no testemunho do Evangelho de Jesus, para que aqueles que ainda não o conhecem possam, a partir dos bons exemplos que possamos dar, escolher, optar, definir-se pelo seguimento à doutrina de Jesus. Muitos perguntam: qual foi o objetivo da vinda do Cristo, da vinda de Jesus até a Terra? Alguém que viveu tão pouco,
Uns dizem 33 anos, outros dizem 37. O objetivo da vinda de Jesus foi de comprovar que a vida, a existência, não se restringe ao período que vai do berço ao túmulo, mas continua. Eu costumo dizer que vida é do espírito, o corpo tem existência, portanto finito. Nasce, cresce e morre. O espírito permanece vivo. Ele vem do plano espiritual, reencarna, vive a experiência carnal, desencarna. E nesse mecanismo de idas e vindas, ele precisa, o espírito, evoluir. Mas se a vinda de Jesus teve objetivo, ela também teve uma finalidade. E você pode perguntar, mas objetivo e finalidade não são sinônimos? E eu lhe direi que não. Porque os objetivos, ou o objetivo, ele é imediato. A finalidade é imediata. Ela precisa do tempo. Quando Jesus veio à Terra, ele comprovou pela sua ressurreição, no dizer católico, que na realidade ele reapareceu no seu perispírito, tanto para Madalena como para os apóstolos, ele veio apenas provar que a vida continua. Que a existência do berço ao túmulo é apenas uma fase da vida deste espírito, que continua mais vivo do que nunca. Diferentemente da finalidade. A finalidade, ela é imediata, ela precisa do tempo. O objetivo é alcançado de imediato, mas a finalidade não. Por quê? Ao necessitar do tempo, ela precisa ser maturada, ser compreendida, ser vivenciada, ser analisada. E a finalidade da vinda do Cristo foi de ensinar ao homem a descoberta, manutenção e ampliação do reino de Deus em si mesmo. Nós já nascemos com o reino de Deus e o Espírito já é criado, apesar de simples e ignorante, mas já traz em si o reino de Deus, a noção do reino de Deus. Mas este reino precisa ser descoberto. Isto é algo que precisa de tempo. O fator tempo é essencial para essa descoberta. E depois de descoberta, ele precisa ser mantido e ampliado, ou seja, ele precisa crescer dentro de nós mesmos cada vez mais. Mas qual foi a estratégia que Jesus utilizou para alcançar o objetivo e a finalidade da sua vinda? A partir dele mesmo, o cumprimento da lei natural, que é a lei de Deus. Que lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, a gente lê que ela foi feita para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve e não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Mas muitos perguntam, mas onde está inscrita esta lei? A questão 621, também do Livro dos Espíritos, responde: na consciência. Em última análise, no próprio espírito. Agora, evidentemente que o cumprimento dessa lei demanda a vontade, interesse de cada um de nós em cumpri-la. E quando a gente percebe que na resposta da questão 614, os espíritos disseram que esta lei de Deus é feita para a felicidade do homem, eu creio que não há motivo maior para o seu cumprimento do que a própria destinação, que é a da felicidade. Mas não a felicidade como nós pensamos e vivemos. Até porque Jesus disse, e há um capítulo no nosso Evangelho exatamente sobre isso, a felicidade não é deste mundo. Mas ela começa a ser construída neste mundo.
na presente existência, na vivência que nós temos diária, nas nossas múltiplas obrigações. Quando se fala em consciência, a gente precisa ir até o grande Públio Cornélius Tácito, um filósofo que viveu entre 56 e 117 depois de Cristo, portanto na era atual. E Tácito dizia algo muito interessante em relação à consciência. Dizia ele: a consciência é um juiz íntegro. Olha que interessante. A consciência é um juiz íntegro, a consciência. Porém, muitas vezes fraco. Ou seja, tem integridade, mas não tem fortaleza. Pelo contrário, tem fraqueza. Para quê? Diz Tácito. Para aplicar em si os ditames que aplica a outrem. Então ele está usando uma figura do direito, uma figura jurídica, a figura do juiz, para dizer que a consciência, sendo juiz, apesar de íntegro, só consegue aplicar a lei nos outros, não consegue aplicar em si mesmo. Que é sempre mais fácil apontar o erro do outro, criticar o outro, sentenciar o outro. É sempre mais fácil, é sempre mais prático. E a partir dessa afirmativa de Tácito, então, vem uma pergunta natural. Por quê? Por que a consciência, apesar de ser íntegra, é fraca? Por que ela, enquanto juiz, não aplica na própria criatura aquilo que aplica nos outros? E eu creio que deva ser pelo permanente exercício de autocomiseração. Aquela imagem de coitadinho que a gente faz de nós mesmos, de pobrezinho, de perseguido, de incompreendido, e que está sempre nos fazendo de vítima, e os outros de algozes. Com esta percepção é muito cômodo ficar nesta posição de autocomiseração. Eu sou uma eterna vítima, o mundo me quer mal, tudo me persegue. Eu não consigo ser melhor por conta da maldade alheia. Quando a gente sabe que não é desta forma. E quando nós nos perguntamos qual o caminho que nos é oferecido para que nós possamos ser cristãos com Cristo. E a resposta nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais, monossilabicamente, ao serem arguídos por Kardec, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, responderam objetivamente: Jesus. Em algumas outras traduções do Evangelho do Livro dos Espíritos, tem vede Jesus, 2 palavras. Para que serve um guia? Para orientar, para ser seguido. Para que serve um modelo? Para ser imitado, para ser copiado. Ctrl+C, Ctrl+V. Mas é exatamente isso que nós fazemos na nossa existência. Nós pautamos a existência nesse guia e modelo que é Jesus, para sermos verdadeiramente cristãos com Cristo, ou continuamos cristãos sem Cristo?
Essa é uma dúvida que a todos persegue. Diante das grandes dificuldades da vida que todos nós experimentamos, há sempre uma pergunta que não quer calar. Eu chamo de pergunta-chave. Será que nós nos perguntamos como Jesus faria se estivesse aqui, diante das circunstâncias, dificuldades, dos acontecimentos da nossa existência? Nós podemos nos perguntar, por exemplo, como Jesus seria o filho que eu sou? Como eu, enquanto filho, enquanto filha, me comporto cristicamente no seio familiar em relação aos meus pais? Como Jesus seria o esposo, a esposa que eu sou? Quais são os meus compromissos na qualidade de cônjuge, tendo como moldura o Evangelho de Jesus? Como seria Jesus, o pai, o avô, a mãe, a avó que eu sou? Jesus não teve essa possibilidade porque fez uma opção pelo celibato. Mas como seria? Como Jesus seria? Como pai, como mãe, como avô, como avó? Será que nós somos verdadeiramente modelos para filhos e netos? Bons modelos? Modelos crísticos? Especialmente nós espíritas, que frequentamos casas espíritas, que participamos de eventos espíritas, que estamos sempre falando sobre o espiritismo. Será que o nosso vivencial é um vivencial espírita, baseado no Evangelho de Jesus? Como Jesus seria o profissional ou a profissional que eu sou? Eu exercito as virtudes crísticas na minha atividade profissional? Como Jesus seria o amigo ou a amiga que eu sou? E olha que Jesus foi um grande amigo. Um amigo de todas as horas. Não obstante passar muitas vezes por uma série de situações desagradáveis com aqueles que o cercavam. Isso é um fato que nós não podemos esquecer. E vem a última e grande arguição. Como Jesus seria o espírita que eu sou? Eu sou um espírita com ou sem Cristo? Eu creio que o padre Zezinho leu aquela questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele escreveu uma música que diz: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Olha que perguntinha difícil de ser respondida. E essa é uma criança extraordinária, né? Porque ela estava com caneta e papel na mão para fazer a sua tarefa escolar. E aí foi respondido para a criança: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Mas não ficam aí os verbos que denotam as ações crísticas. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Uma série de sentimentos
perpassados aí na letra da música do Padre Zezinho, verbos essencialmente fortes: amar, sonhar, pensar, viver, sentir, sorrir. Mas o que é interessante na música é que depois de percorrer estes verbos no comportamento de Jesus, Padre Zezinho diz: e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ou seja, imitar Jesus é fonte de felicidade. E todo aquele que pauta a sua vida no Evangelho seguramente dorme em paz, mesmo sabendo que esta pauta, muitas vezes, é difícil de ser seguida. Jesus, na sua passagem terrena, nos brindou com os gestos infinitamente maravilhosos. Mas eu considero que o gesto sublime de Jesus está naquele relato dos versículos 28 a 30 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, em que o Mestre disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa fala de Jesus, muitas vezes, ou todas as vezes, ela contraria, por exemplo, o Pai Nosso, né? Porque no Pai Nosso a gente diz: Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Observe que nós dizemos: venha a nós o vosso reino. Eu creio, não posso afirmar, claro, que seja um equívoco de tradução, muito difícil, porque já foi traduzido em vários idiomas. Mas venha a nós o vosso reino. Jesus disse exatamente o contrário: vinde a mim. Nós é que temos que nos deslocar até ele. E não é um deslocamento físico, é um deslocamento espiritual. E Jesus prioriza os cansados e oprimidos. Cansados não apenas das lutas diárias, da luta da sobrevivência, da luta no recesso do lar, no trabalho profissional, mas da luta interior, cansado da luta comigo mesmo, em vencer as imperfeições, superar as inquietudes da alma. Mas não apenas os cansados, mas também os oprimidos. Oprimidos por diversas circunstâncias, o oprimido social, econômico, financeiro, moral. A minha opressão interna, ditada por mim mesmo. Observe que a doutrina dos espíritos nos esclarece, porque ela é baseada na razão, na lógica. E evidentemente que quanto mais nos aprofundamos nela, vamos criando situações mais embaraçosas para conosco mesmo, porque nós ficamos como que emparedados entre o como pensamos e fazemos e como deveríamos pensar e deveríamos fazer. E de alguma forma isso provoca um desconforto. Mas Jesus, nesse relato de Mateus, diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jugo aqui está significando: tomai sobre vós o meu ensinamento.
Não o meu poder sobre você, mas o meu ensinamento. Tomai sobre vós as minhas lições. Tomai sobre vós os meus exemplos. E é por essa razão que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas a generosidade de Jesus está manifesta no continuar do texto: e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que legal, olha que interessante. Então quer dizer que se eu pautar minha vida pelo Evangelho, por maiores que sejam as dificuldades, eu sempre estarei aliviado. Sim. E para que não ficasse dúvida do que ele estava dizendo, ele arrematou: porque o meu jugo é suave. As minhas leis, o meu evangelho, o que eu peço para vocês não é difícil de ser realizado, mas dá trabalho. E o meu fardo, ou seja, o peso das obrigações crísticas, é um peso leve. Há uma história de que alguém perguntou para um jovem que carregava um idoso nas costas se o jovem não estava achando que era muito pesado para ele carregar aquele idoso nas costas. E o jovem responde: não, porque ele é meu irmão. E não era o irmão consanguíneo. Ele é um irmão em Cristo. Observemos que Jesus ensinava fazendo e fazia ensinando. Um jogo de palavras que traduz a forma pela qual Jesus operacionalizava o seu próprio evangelho de amor e libertação. E isto é tão verdade que no nosso evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10 é bem-aventurados os que são misericordiosos, aqueles que têm misericórdia. No item 13, a gente lê: aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Não obstante a reflexão ser sobre conteúdo espírita, mas aqui a gente observa que há uma inconsistência gramatical. Aos olhos de Deus, uma única. É redundância. Ou uma ou única. Uma única é redundante. Mas quem somos nós para tecer a crítica, mas apenas para ilustrar. Então essa autoridade, ela só é legítima se ela estiver dando exemplos do bem. Se ela não estiver dando exemplos do bem, ela perde a legitimidade. E aí os espíritos de Kardec dizem que é exatamente isso que ressaltava das palavras de Jesus, ressaltava das condutas de Jesus. A autoridade de Jesus era baseada, a sua autoridade moral era baseada no bem que ele praticava, no bem que ele fazia. Havia uma coerência entre o que Jesus falava e o que Jesus fazia. O que Jesus pregava e o que Jesus realizava. Que essa talvez seja a grande dificuldade do cristão de uma forma geral e particularmente do espírita. Manter a coerência entre o que se diz e o que se faz. Existem duas frases de Jesus que eu considero emblemáticas, que na minha modesta percepção são a síntese de tudo que Jesus fez e ensinou.
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A orientação precisa, amai-vos uns aos outros, com a referência indiscutível, como eu vos amei. Ou seja, havia uma referência, havia um ponto de apoio, havia uma base para que os discípulos pudessem amar-se uns aos outros. Porque eles perguntaram: como nós seremos reconhecidos como seus discípulos? E a resposta de Jesus: por muito se amarem. Aquele amor descrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios, com todas aquelas virtudes crísticas que Paulo tão bem enumerou, de uma grandeza extraordinária, de uma beleza ímpar, de alguém que não conviveu com Jesus, mas soube interpretar magnificamente a sua mensagem. A mensagem de amor. E a outra frase de Jesus, que inclusive é tema de uma canção católica: prova de amor não há que doar a vida pelo irmão. E na minha percepção, essa doação de vida não é apenas biológica. Não é doar, por exemplo, um rim. Não. Vai para além da doação biológica. A doação do amor, do carinho, da sinceridade, do respeito, da nobreza de sentimento, do afeto, da compreensão, da paciência, do perdão e de muitas outras virtudes crísticas que, se doadas, retratam o amor que está na criatura. Mas para melhor facilitar o nosso entendimento sobre esse tema cristãos sem Cristo, eu recorri a uma obra de Humberto de Campos, nosso irmão X, pela mediunidade de Chico Xavier. A obra é Contos e Apólogos. E eu fui até o capítulo 38, cujo título é Esmola da Compaixão, que vai retratar, Humberto de Campos vai descrever uma situação do dia a dia, lá da Casa dos Apóstolos, a Casa do Caminho, a primeira instituição espírita de benemerência criada em tempos remotos, no início desta era cristã, com um detalhe especial para a conduta de Pedro, o apóstolo querido. Se João era o apóstolo amado, Pedro era o apóstolo querido. E Humberto de Campos, com a sua maestria literária, a sua pena mediúnica, oferece-nos um texto primoroso. Ele começa dizendo: de portas abertas ao serviço da caridade, a Casa dos Apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumoroso tumulto. Então a Casa do Caminho, que atendia todos os necessitados, vivia sempre cheia e muito agitada. E aí Humberto vai dizer que pessoas estavam ali naquela casa. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança. Velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo. Mulheres de lívido semblante traziam nos braços crianças aleijadas, que o duro guante do sofrimento mutilara ao nascer,
e de quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais, para que ali recolhessem o benefício da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia, prestimoso. Então, Pedro está fazendo aquilo que hoje no Espiritismo a gente conhece como atendimento fraterno. Está ouvindo as histórias, está dando os aconselhamentos, está dando o suprimento material, mas também o suprimento espiritual que cada um precisa. Mas o Pedro estava cansado. E o Humberto diz: fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões auridas ao contato com as hipocrisias do mundo. Então Pedro tinha duas formas desse cansaço: o cansaço físico e um cansaço espiritual. Porque muita gente falava em amor e caridade, mas não fazia nada. Não ajudava, por exemplo, a Casa dos Apóstolos. Há uma outra obra de Humberto de Campos, que agora eu não lembro o nome, mas que ele descreve que Pedro saía todos os dias às 6 horas da manhã e voltava às 6 horas da tarde para recolher donativos, suprimentos para a Casa do Caminho, a Casa dos Apóstolos. E quando chegava, ainda ia atender muitas pessoas, fazer aquele atendimento fraterno. O antigo pescador acusava irritação e fadiga, a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Então, sabe, aquele conjunto, as necessidades dos que procuravam, faltavam as coisas, era muita gente. E Pedro já estava começando a ficar estressado. Vamos usar uma expressão moderna ou contemporânea. Pedro fala: observa aquele homem que vem lá de braços secos e distendidos. Gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo, sofra agora as consequências? E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse atenção. Então está chegando lá na Casa do Caminho, na Casa dos Apóstolos, o Roboão. O Roboão tinha espancado a própria mãe. O Pedro estava absolutamente indignado com isso. E para ele, o Roboão não deveria procurar a Casa dos Apóstolos, porque ele tinha condutas absolutamente inaceitáveis. E está dizendo que Zenon não se preocupe com Roboão, que Roboão merece o que está passando. O Pedro continua dizendo: logo após, diz Humberto, indicando feridenta mulher que se arrasava, buscando-o, exclamou encolerizado. Aí chega agora uma criatura cheia de feridas procurando Pedro. E ele diz: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. Pedro conhecia todo mundo, conhecia as histórias das criaturas, tinha de memória o prontuário de cada uma. E aquela criatura lá, feridenta, vai pedir auxílio e leva uma reprimenda dolorosa. Inclusive fazendo que ela veja que era uma pessoa que espancava os escravos até a morte. Se ela tinha escravos, ela deveria ser de uma situação econômico-financeira diferenciada. E a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida
bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Então chega lá um paralítico pedindo socorro, pedindo ajuda, e o Pedro, mais uma vez, abre a sua caixa de ferramentas e sapeca a reprimenda dolorosa. Como não te vergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? Eu quero crer que esse era um cobrador de impostos. Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. Então, muito provavelmente, se era um cobrador de impostos, mas que já estava idoso e estava paralítico, já não estava mais cobrando imposto. Mas, quando cobrava, o Pedro lembrou-se disso e, como diz o ditado popular, passou na cara do pobre do velhinho. E Humberto prossegue dizendo: e por muitas horas fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras candentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Então Pedro havia esquecido de vez a ética. O seu comportamento era um comportamento agressivo, era um comportamento violento do ponto de vista moral, espiritual, antiético. E por mais que ele estivesse muito cansado, estressado pelas condições da casa dos apóstolos ou a casa do caminho, era preciso que ele tivesse um pouco mais de prudência, de sabedoria, de paciência, de caridade. Que aquelas pessoas que iam ali eram pessoas necessitadas e que não adiantava, não resolveria o problema delas esse desfiar das desventuras alheias. E aí diz Humberto: todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. Então Pedro já está pronto para ir embora e chega alguém. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se, sutil, e tocou docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impulsivo: quem és tu que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? Então Pedro, apesar de já estar sozinho, todo mundo ter ido embora, mas ele ainda está estressado, ainda está irritado. E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura: havia-te sem demora, dize depressa que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam daquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam, ainda vivos, os rubros sinais dos cravos da cruz, e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Meus amigos, Pedro estava diante de Jesus.
em perispírito, ao vivo e em cores, na frente do pescador de Cafarnaum. Aí Humberto diz: perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te, para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. Jesus vem para dizer apenas isso a Pedro. Mas o que ele diz dá uma tese acadêmica, de pós-doutorado, com mais de 1000 páginas. Pedro, lembra-te que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Ele já havia ensinado: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Venho rogar-te a caridade do silêncio. Quantas vezes nós falamos demais e ofendemos, magoamos. Se não pode fazer nada, fica calado. Se não pretendes auxiliar, nada digas. E Jesus humildemente diz a Pedro: suplico-te, para os filhos de minha esperança. Esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Porque Jesus era para todos e continua sendo para nós a grande esperança. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. Jesus nem disse suplico-te compaixão, mas ele já colocou uma condição nessa compaixão, já colocou a compaixão como esmola. Olha, Pedro, pelo amor de Deus, não dá apenas as esmolas materiais, mas dá a esmola do teu coração, dá a esmola da compaixão, Pedro. Compreende essas criaturas. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, nós não podemos perder o bom senso, o senso da retidão, o senso do cumprimento da virtude crística que cada um de nós deve colocar em pauta nessas horas. Naquele momento, Pedro era um cristão sem Cristo. E você pode perguntar: e se Deus chegar, e se Jesus, melhor dizendo, chegar na minha frente? Ele já chegou, ele chega todos os dias, de diferentes formas, nós é que não prestamos atenção. E aí Humberto de Campos encerra dizendo: o rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum. Jesus amava Pedro muito. Mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero. Ele estava de fato arrependido. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado, somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Então Jesus vem ao vivo e em cores
apresenta-se diante de Pedro em perispírito, diz uma frase curta, mas deixa uma lição imorredora para todos nós. Não podemos ser cristãos sem Cristo. E o seremos todas as vezes que agirmos como agiu Pedro. Mas Jesus, todos os dias, de diferentes formas, se apresenta a todos nós. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, desta lição, eu agradeço o carinho da atenção dispensada, das boas vibrações e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. E se você desejar rever esta reflexão, acesse a nossa página no YouTube. Um forte abraço.